Há males que devoram em silêncio, arrancando do homem tudo o que ele acreditava ser eterno. Para Alceu, a escuridão chegou sem aviso, como uma guilhotina que ceifou não apenas a luz dos seus olhos, mas também a máscara das pessoas ao seu redor. E foi no vazio absoluto, no desamparo completo, que ele descobriu uma verdade devastadora. Há quem permaneça por amor, e há quem fique apenas pelo que pode arrancar de você. Mas também descobriu que, às vezes, quem menos esperamos carrega a luz mais pura, capaz de iluminar até os abismos mais profundos da alma. Se você gosta de histórias que tocam o coração e revelam a verdade sobre as pessoas, se inscreva no canal, ative o sininho e comente de onde você está assistindo. Sua presença aqui nos inspira a trazer mais histórias assim. Alceu tinha 33 anos quando o mundo se apagou. Não foi uma transição gradual, um escurecimento lento que lhe desse tempo de se despedir das cores, dos rostos, do horizonte dourado que se estendia além das janelas do solar. Foi um segundo, um instante brutal em que a carruagem tombou na estrada lamacenta durante uma tempestade, o estrondo de madeira partindo, o grito dos cavalos, e então o impacto da própria cabeça contra algo duro e implacável. Quando acordou 3 dias depois, havia apenas escuridão. Uma escuridão tão completa que ele ainda podia sentir os olhos se movendo nas órbitas, buscando desesperadamente um fio de luz que não existia mais. Os médicos chamaram de trauma craniano irreversível. Alceu chamou de o fim da sua vida. O barão Alceu de Moraes Salgado era um homem de posição respeitada na sociedade local, dono de terras férteis que se estendiam por léguas, de uma biblioteca invejável e de um nome que carregava a tradição de 3 gerações. Alto, de ombros largos e postura aristocrática, sempre fora admirado não apenas pela fortuna, mas pela firmeza do caráter e pela inteligência afiada. Havia conquistado Lorena 2 anos antes, durante um baile de verão em que ela surgiu entre rendas brancas e sorrisos calculados, e ele acreditou que aquela mulher de cabelos cor-de-mel e olhos claros seria sua companheira para toda a vida. Pediram-na em casamento 6 meses depois, e ela aceitou com uma alegria que parecia genuína. Mas o acidente mudou tudo, ou melhor, revelou tudo. Lorena tinha 24 anos e uma vaidade que sufocava qualquer vestígio de compaixão. Filha de uma família decadente que havia perdido tudo em especulações ruins, ela via em Alceu não um futuro marido, mas um cofre ambulante, uma garantia de conforto eterno. Quando ele voltou do hospital, cego e cambaleante, apoiado nos braços de criados que o guiavam pelos corredores da própria casa, como se ele fosse um estranho perdido, ela não conseguiu esconder o nojo. Ah, como ela tentou disfarçar. Sorriu nos primeiros dias, segurou a mão dele com delicadeza forçada, murmurou palavras de encorajamento que soavam ocas como promessas quebradas, mas Alceu percebia tudo. Sem a visão, seus outros sentidos haviam se aguçado como lâminas. Ele ouvia a hesitação na voz dela, o suspiro impaciente quando precisava ajudá-lo, o farfalhar apressado das saias quando ela se afastava dele como quem foge de um leproso. 2 semanas após o retorno de Alceu, Lorena deixou de visitá-lo no quarto. Enviava recados através da governanta, alegando dores de cabeça, compromissos urgentes, qualquer desculpa que a mantivesse longe daquele homem que já não servia mais aos seus planos. E quando finalmente aparecia, normalmente durante o jantar, sua presença era um castigo silencioso. Ela conversava com os criados, ignorando-o completamente, descrevia com entusiasmo exagerado os vestidos novos que havia encomendado, as festas às quais pretendia comparecer sozinha, e ria. Deus, como ela ria! Uma risada aguda e cruel, que ecoava pelas paredes do solar como o arrastar de pregos em mármore. E o pior, ela ria dele. Alceu a ouvia cochichando com as amigas que visitavam a casa, ouvindo fragmentos de frases maldosas que atravessavam as portas fechadas. Um cego não serve para nada, dizia ela entre goles de vinho do Porto, nem para acompanhar uma mulher ao teatro. Mal consegue encontrar a própria boca com o garfo. E o riso coletivo que se seguia era uma punhalada certeira na dignidade de Alceu.
Ele apertava os punhos debaixo das cobertas, sentindo a humilhação queimar na garganta como ácido, mas permanecia em silêncio. Que outra escolha tinha? Dependia dela, dependia de todos. Dependia até do criado que esquecia o relógio ao lado da cama, para que ele pudesse tatear as horas. Dependia da cozinheira que cortava sua carne em pedaços pequenos, como se ele fosse uma criança. E Lorena sabia disso. Sabia e se deliciava com o poder que tinha sobre ele. Foi nesse cenário de abandono que Célia chegou. A nova criada apareceu numa manhã fria de outono, quando as folhas secas cobriam o chão do jardim e o vento trazia o cheiro de terra molhada. O mordomo a apresentou como alguém experiente em cuidados especiais, recomendada por uma família da capital. Célia tinha 21 anos, mas havia uma serenidade nela que sugeria muito mais maturidade. Filha de uma costureira viúva que trabalhara até os dedos sangrarem para garantir que a menina tivesse educação básica, ela conhecia o valor do trabalho honesto e da dignidade silenciosa. Não era bonita no sentido convencional que Lorena ostentava, mas possuía uma beleza discreta. Olhos escuros e profundos, mãos delicadas mas firmes, uma voz suave que carregava sinceridade em cada palavra. Quando Célia entrou no quarto de Alceu pela primeira vez, ele estava sentado na poltrona, ao lado da janela fechada, o rosto virado para a parede, como se ainda esperasse que algum milagre devolvesse a luz. Ela não falou de imediato. Aproximou-se em passos leves, organizou a bandeja do café em silêncio e então disse simplesmente: "Bom dia, senhor barão. Trouxe seu café. Está quente. E tem o aroma de canela que disseram que o senhor aprecia." Alceu virou o rosto na direção da voz, surpreso. Ninguém mais se preocupava em descrever as coisas para ele. Ninguém mais se importava se ele sabia o que estava comendo ou bebendo. E ali estava aquela estranha, uma criada que ele nem sequer conhecia, oferecendo não apenas café, mas atenção, respeito. Nos dias seguintes, Célia tornou-se presença constante. Ela acordava antes do amanhecer, preparava o quarto dele com cuidado meticuloso, abria as cortinas e descrevia o que via. "O céu está cinzento hoje, senhor barão, mas há um pedaço de azul se abrindo no horizonte. Acho que o sol vai aparecer antes do meio-dia. Ou então, as roseiras do jardim estão florindo. As vermelhas estão vibrantes, quase agressivas de tão vivas. As brancas parecem tímidas, escondidas entre as folhas. Ela não fazia isso porque lhe haviam ordenado. Fazia porque percebia que Alceu estava morrendo por dentro, sufocado pela escuridão e pelo abandono, e ela não conseguia assistir a isso em silêncio. Célia também começou a ler para ele. Descobriu que Alceu tinha uma biblioteca imensa, cheia de volumes que ele colecionava desde jovem. Filosofia, poesia, romances franceses, tratados de história. Livros que agora eram apenas decoração inútil. Então, todas as tardes, depois que Lorena saía para seus compromissos frívolos, Célia se sentava na cadeira ao lado da poltrona de Alceu e abria um livro. "Posso ler para o senhor?" perguntou ela no primeiro dia, segurando um volume de Victor Hugo. Alceu hesitou, sentindo a armadura de orgulho querer impedi-lo de aceitar mais uma humilhação. Mas então concordou com um aceno de cabeça e Célia começou. Sua voz era musical, cheia de nuances, e ela não apenas lia as palavras, mas as interpretava com emoção genuína. Quando chegava a trechos tristes, sua voz se tornava quase um sussurro. Quando lia momentos de tensão, acelerava o ritmo, fazendo o coração de Alceu bater mais rápido. E pela primeira vez desde o acidente, Alceu sentiu algo além de desespero. Sentiu-se vivo, sentiu-se humano novamente, porque Célia não o tratava como um inválido, como um peso, como alguém que deveria ser tolerado até que a morte o levasse. Ela o tratava como um homem, como alguém cujos pensamentos importavam, cujas opiniões tinham valor. Quando terminava uma leitura, ela perguntava: "O que o senhor achou dessa passagem?" E esperava de verdade pela resposta, inclinando-se ligeiramente como se cada palavra dele fosse preciosa. E Alceu, que passara semanas inteiras sem manter uma conversa decente, começou a falar. Falou sobre os livros,
sobre suas memórias de viagens, sobre as ideias que tinha para melhorar a administração das terras. E Célia ouvia tudo com atenção absoluta, mas o que mais tocava ao seu era a gentileza silenciosa dela. Célia notava os pequenos desconfortos que ele não mencionava. O colarinho da camisa que esfregava no pescoço, a almofada mal posicionada que deixava suas costas tensas, o copo de água que estava longe demais do alcance. Ela ajustava tudo sem alarde, sem esperar agradecimentos, como se cuidar dele fosse a coisa mais natural do mundo. E quando Alceu tropeçava ao tentar andar sozinho pela casa, teimoso demais para pedir ajuda, Célia surgia ao lado dele sem uma palavra de repreensão. Apenas oferecia o braço com firmeza e o guiava com paciência infinita. Vamos devagar, senhor barão. Não há pressa. O mundo pode esperar. O contraste entre Célia e Lorena era brutal. Enquanto Lorena se tornava cada vez mais ausente e cruel, multiplicando suas saídas e retornando tarde da noite, com cheiro de perfumes caros e risos alcoolizados, Célia estava sempre lá, firme, constante, como uma âncora num mar revolto. E Alceu começou a perceber algo perigoso. Estava se apegando a ela. Esperava ansiosamente pelo som dos passos dela no corredor, pela voz suave que anunciava sua chegada, pelo toque cuidadoso quando ela ajeitava o cobertor sobre seus ombros. Era errado, ele sabia. Ela era uma criada, ele era um barão comprometido. Mas o coração não entende de hierarquias sociais ou de promessas quebradas. O coração apenas sente. E o dele estava acordando de um sono profundo e doloroso. Uma noite, incapaz de dormir, Alceu chamou Célia. Ela dormia num quarto pequeno anexo ao dele, sempre alerta caso ele precisasse de algo. "Senhor barão?" perguntou ela, acendendo uma vela. A luz tremeluzente dançou nas paredes, invisível para ele, mas presente na voz preocupada dela. "O senhor está bem?" Alceu virou o rosto na direção da voz. "Célia", ele disse, e sua própria voz parecia estranha, carregada de uma emoção que ele não conseguia nomear. "Por que você faz isso? Por que cuida de mim com tanta dedicação quando todos os outros me abandonaram?" Houve um silêncio longo. Ele podia ouvir a respiração dela, calma e profunda. "Por que, senhor barão?" respondeu ela finalmente. "Todos merecem ser tratados com dignidade. E porque vejo em senhor algo que talvez o próprio senhor não veja mais. Um homem de valor, de inteligência, de bondade." A cegueira não apagou isso. Apenas revelou quem realmente vale a pena estar ao seu lado. As palavras de Célia ficaram ecoando na mente de Alceu por dias. Enquanto isso, Lorena tornava-se cada vez mais descarada. Ele a ouvia conspirando com alguém, uma voz masculina que visitava a casa nas horas em que Alceu deveria estar dormindo. Era o primo distante dela, um homem chamado Rodrigo, conhecido por ser um aventureiro sem escrúpulos que vivia de favores e jogos de azar. Alceu os ouvia rindo no escritório, ouvindo o farfalhar de papéis, o tilintar de moedas. Estavam planejando algo, ele tinha certeza. Mas sem provas, sem visão para flagrá-los, o que poderia fazer? A impotência era um peso no peito, sufocante como uma mão apertando sua garganta. Foi então que o destino ofereceu a Alceu uma possibilidade inesperada. Um médico renomado da capital, especialista em traumas oculares, veio visitá-lo a pedido de um amigo antigo que ainda se lembrava dele. O Dr. Henrique examinou Alceu com instrumentos frios que apalparam seus olhos, mediu reflexos, fez testes de luminosidade que Alceu nem sequer percebia, e então, com voz cautelosa, deu o veredito. "Há uma chance, barão. Pequena, mas existe. Um tratamento experimental desenvolvido na Europa que tem mostrado resultados em casos de trauma como o seu. Não posso prometer nada, mas se quiser tentar." Alceu não pensou duas vezes. "Sim", disse ele com uma urgência que surpreendeu até a si mesmo. "Sim, faça tudo o que for necessário." O tratamento começou em segredo. Apenas o médico, Célia e o mordomo fiel sabiam. Eram aplicações diárias de medicamentos, exercícios específicos, repouso rigoroso. E lentamente, como quem acende uma vela numa caverna, a luz começou a retornar. A recuperação não foi completa nem imediata. Sua visão ainda era frágil, instável, mas suficiente para distinguir movimentos, expressões e gestos quando estava atento.
Primeiro, eram apenas sombras confusas, manchas que se moviam quando alguém passava. Depois, contornos indefinidos, silhuetas que sugeriam pessoas imóveis. E então, numa manhã de inverno, quase 2 meses após o início do tratamento, Alceu acordou e viu. Viu mesmo. As cores ainda estavam embaçadas, como se ele olhasse através de um vidro sujo, mas estavam lá. E quando Célia entrou no quarto naquela manhã, trazendo o café como sempre, ele a viu pela primeira vez. Viu o rosto dela, delicado e honesto, emoldurado por cabelos castanhos presos num coque simples. Viu os olhos escuros que carregavam uma tristeza profunda, mas também uma força inabalável. E viu o sorriso tímido que ela abriu quando pegou a xícara, sem saber que ele estava realmente enxergando-a. Mas Alceu não revelou nada. Uma intuição poderosa, quase primitiva, disse a ele para esperar, para observar. Porque agora, com a visão retornando, ele poderia finalmente ver a verdade. Ver o que Lorena realmente fazia. Ver quem eram os leais e quem eram os traidores. Então ele continuou fingindo ser cego. Manteve os olhos levemente fechados, moveu-se com a mesma hesitação de antes, pediu ajuda como sempre, e esperou. O que viu nas semanas seguintes destruiu qualquer resquício de ilusão que ainda pudesse ter sobre Lorena. Viu ela entrar no escritório dele e folhear documentos com avidez, copiando números numa folha que escondia no corpete. Viu ela encontrar Rodrigo na biblioteca tarde da noite, os dois se beijando com uma paixão que era tão obscena quanto reveladora. Viu ela mexer nas joias que pertenciam à mãe dele, avaliando cada peça com olhos calculistas. E viu, numa tarde horrível, Lorena abrir o cofre escondido atrás do quadro na sala de estar, usando uma chave que ela devia ter roubado dele, e retirar maços de notas que enfiou numa bolsa de viagem já preparada. Ela estava planejando fugir. Estava planejando roubar tudo e desaparecer com o amante, deixando Alceu desamparado e falido. A raiva que Alceu sentiu foi fria e calculada. Não era a explosão irracional de um homem traído, mas a fúria metódica de quem finalmente enxerga a armadilha inteira. Ele começou a planejar. Esperaria o momento certo, o instante perfeito em que poderia expor Lorena diante de testemunhas, destruir seus planos e garantir que ela não levasse nada que não lhe pertencia. Mas antes disso, queria ter certeza absoluta de quem eram seus aliados. E cada dia que passava, cada gesto de Célia, confirmava o que seu coração já sabia. Ela era diferente. Ela era real. Uma tarde, enquanto Célia lia para ele novamente, Alceu fez uma pergunta que a pegou desprevenida. Célia, você já amou alguém? Ela parou no meio de uma frase, surpresa. Pousou o livro no colo e ficou em silêncio por um longo momento. Alceu podia ver, com a visão cada vez mais nítida, o rubor subindo nas bochechas dela. Amei, senhor barão, disse ela finalmente, com voz quase inaudível. Mas aprendi que o amor verdadeiro não é aquele que grita ou brilha. É o que fica quando tudo o mais se vai. É o que sustenta nos dias mais escuros. E pergunto isso porque... Ele continuou, mantendo os olhos fechados para não revelar que podia vê-la. Quero entender o que sente por mim, porque eu sinto que há algo entre nós, algo que transcende a relação de patrão e empregada. Estou certo. Célia levantou-se bruscamente, o livro caindo no chão com um ruído seco. Senhor barão, ela gaguejou, e Alceu podia ver as lágrimas brotando nos olhos dela. Não tenho o direito de sentir nada. Sou apenas uma criada. A senhora Lorena é sua noiva. Eu não posso. Lorena não me ama, disse Alceu com uma certeza absoluta. Nunca amou. Ficou comigo pela fortuna, e agora que me tornei um fardo, ela me despreza. Mas você, Célia, você me trata como se eu importasse, como se minha cegueira não definisse quem sou. E isso me fez sentir algo que não sentia há muito tempo. Me fez sentir vivo. Célia chorava agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto que ela tentava esconder com as mãos. Mas eu a amo, senhor barão, sussurrou ela, e a confissão quebrou algo dentro de Alceu. Amo desde o primeiro dia, quando vi um homem bom sendo tratado com crueldade. Mas sei que não posso ter o senhor. Sei qual é meu lugar. Seu lugar,
disse Alceu, abrindo os olhos pela primeira vez e olhando diretamente para ela. É ao meu lado. Não embaixo de mim, não como criada, mas como igual, como companheira. Célia arregalou os olhos, percebendo finalmente que ele estava vendo. Realmente vendo. O senhor, ela começou atônita. O senhor pode enxergar? Posso, confirmou Alceu. Há dias. E escolhi não revelar porque precisava ver a verdade. Ver quem realmente se importa comigo e quem apenas me usa. E o que vejo agora, Célia, é você, a mulher que iluminou minha escuridão. Mas antes que pudessem dizer mais alguma coisa, antes que aquele momento pudesse se transformar em algo maior, a porta do quarto se abriu bruscamente. Lorena entrou, o rosto contraído em irritação. Alceu, preciso que assine uns papéis, disse ela sem preâmbulos, jogando documentos sobre a mesa. São da administração das terras, coisas urgentes. Célia recuou imediatamente, abaixando a cabeça e saindo do quarto como uma sombra. Alceu voltou a fechar os olhos, retomando a máscara de cegueira. Que papéis? Perguntou ele com voz neutra. Apenas assine, Alceu, disse Lorena com impaciência. Você não entende dessas coisas mesmo agora. E Alceu percebeu, com clareza cortante, que aqueles documentos eram uma armadilha. Provavelmente transferências de propriedade, autorizações para vender terras, algo que daria a ela controle total sobre seus bens. A audácia dela não tinha limites. Vou precisar que meu advogado revise isso primeiro, disse Alceu calmamente. Seu advogado está de viagem, rebateu Lorena rapidamente. Rápido demais. E isso não pode esperar. Então esperará, disse Alceu com firmeza renovada. Não assino nada sem revisão. Lorena bufou frustrada e saiu batendo a porta. Alceu ouviu-a murmurar algo sobre homens inúteis e teimosos, e soube que o tempo estava se esgotando. Ela estava desesperada, o que significava que o plano dela estava próximo de se concretizar. Ele precisava agir. E logo. Foi Célia quem descobriu a extensão completa da traição. Numa tarde em que Lorena saiu para mais um de seus compromissos misteriosos, Célia estava limpando o quarto dela quando encontrou, escondido entre roupas no armário, um baú pequeno trancado. Não era sua intenção bisbilhotar, mas algo naquele baú a incomodou. Havia uma urgência sinistra nele, como se guardasse segredos que precisavam ser revelados. Ela levou o achado a Alceu, que agora podia ver perfeitamente, mas continuava fingindo cegueira diante de todos, exceto Célia. Juntos abriram o baú com uma ferramenta do jardim. Dentro havia cartas, dezenas delas, trocadas entre Lorena e Rodrigo, detalhando cada passo do plano macabro que vinham arquitetando há meses. As cartas eram explícitas em sua crueldade. Numa delas, Rodrigo escrevia: Aguente mais um pouco, meu amor. Esse cego inútil logo assinará tudo o que você pedir. E então seremos livres e ricos. Podemos começar nova vida em Paris, longe dessa província miserável. Em outra, Lorena respondia com um cinismo que fez o estômago de Alceu revirar. Às vezes tenho vontade de acabar logo com isso. Fazer tudo parecer uma doença repentina, algo que ninguém questionaria. Um homem cego e deprimido que definha até morrer, quem suspeitaria? Mas você tem razão, é arriscado. Melhor roubar tudo e desaparecer. Ele nem vai conseguir nos perseguir. Alceu segurou as cartas com mãos trêmulas, a raiva crescendo como fogo em sua garganta. Ela não apenas planejava roubá-lo, ela havia considerado matá-lo. Célia estava pálida, as mãos cobrindo a boca em horror. Senhor Barão, precisamos ir à polícia. Isso é conspiração para roubo, talvez até tentativa de homicídio. Não, disse Alceu, a voz saindo mais fria do que pretendia. Quero justiça, mas também quero que ela seja pública. Quero que todos vejam quem ela realmente é. Vou organizar um jantar. Convidarei as famílias mais importantes da região, meu advogado, as mesmas amigas com quem ela tanto ri de mim. E na frente de todos, vou expor a verdade. Célia olhou para ele com uma mistura de admiração e preocupação. E se ela tentar algo antes disso? Se perceber que o senhor recuperou a visão? Por isso continuarei fingindo, disse Alceu. E você me ajudará, seremos cuidadosos, muito cuidadosos.
Os dias seguintes foram uma dança delicada de enganos e preparativos. Alceu instruiu o mordomo a organizar um jantar formal para a sexta-feira seguinte, alegando que queria celebrar sua resiliência diante da adversidade e agradecer aos amigos que não o abandonaram. Lorena, ao ouvir sobre o jantar, pareceu surpresa, mas rapidamente viu uma oportunidade. Um jantar significava testemunhas de sua dedicação como noiva, significava manter as aparências até conseguir o que queria. Ela até fingiu entusiasmo, oferecendo-se para ajudar na organização, escolhendo o menu e decidindo quem sentar ao lado de quem. Alceu concordou com tudo, mantendo a voz submissa e grata, como se dependesse totalmente dela. E Lorena, arrogante em sua própria armadilha, não percebeu que estava sendo conduzida para o abismo. Mas 2 dias antes do jantar algo mudou. Lorena começou a agir com um nervosismo evidente. Alceu a viu conversando intensamente com Rodrigo no jardim, os dois discutindo em sussurros tensos. Ele leu os lábios dela, habilidade que desenvolvera durante as semanas, fingindo cegueira. Não podemos esperar mais. Ele está recebendo visitas, organizando jantares. E se alguém convencê-lo a mudar o testamento? Precisamos agir agora. Rodrigo concordou, gesticulando com impaciência. Então façamos isso no próprio jantar. Todo mundo achará que foi o coração dele, o estresse da ocasião. Perfeito, sem suspeitas. Alceu sentiu o sangue gelar. Eles realmente planejavam matá-lo, e fariam isso na frente de todos, disfarçado de morte natural. Ele chamou Célia imediatamente e contou o que havia visto. Agora realmente precisamos envolver a polícia, disse ela desesperada. Senhor Barão, isso é perigoso demais. Já enviei um recado ao delegado, tranquilizou Alceu. Ele estará presente no jantar, disfarçado de convidado. Teremos guardas posicionados do lado de fora. Mas quero flagrá-los no ato. Quero que não haja dúvida alguma sobre as intenções dela. Célia segurou as mãos dele, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Por favor, tome cuidado. Não suportaria perdê-lo agora que finalmente... Ela não terminou a frase, mas Alceu entendeu. Puxou-a para perto, sentindo o calor do corpo dela contra o seu, e sussurrou. Eu também não suportaria me perder. Não quando finalmente encontrei alguém que vale a pena viver. A noite do jantar chegou com uma tensão que parecia eletrificar o ar. O grande salão estava decorado com elegância discreta. Velas que tremulavam lançando sombras dançantes nas paredes. Flores frescas em arranjos elaborados. A mesa posta com a prataria que pertencera aos avós de Alceu. Os convidados começaram a chegar. Senhoras em vestidos de seda, cavalheiros de casacas escuras, todos curiosos para ver como o barão cego estava lidando com sua condição. Lorena circulava entre eles com graça estudada, sorrindo e aceitando condolências como se fosse a noiva devotada que jamais fora. Usava um vestido azul claro que realçava os olhos, joias caras que Alceu sabia terem sido da mãe dele. Estava radiante, confiante, prestes a vencer. Alceu foi conduzido ao salão por Célia, que o guiava com a mesma paciência de sempre. Ele mantinha os olhos levemente fechados, movendo-se com hesitação calculada, usando a bengala que detestava, mas que vendera perfeitamente sua cegueira. Os convidados o receberam com simpatia desconfortável, aquele tipo de compaixão que carrega pena disfarçada. Sentaram-se à mesa, Lorena posicionada à direita de Alceu, conforme o protocolo exigia. E o jantar começou. Conversas fluíam sobre política local, sobre a colheita, sobre os escândalos menores que animavam a sociedade. E Alceu participava educadamente, respondendo perguntas, sorrindo nos momentos certos, enquanto seus olhos, ocultos sob pálpebras quase fechadas, observavam cada movimento de Lorena. Ela estava inquieta. Mexia constantemente no guardanapo, olhava para a porta como se esperasse alguém. E então Rodrigo entrou. Não como convidado oficial, mas como acompanhante de uma senhora mais velha, uma tia distante, que fora convidada por cortesia. Ele cumprimentou a todos com charme falso, mas seus olhos encontraram os de Lorena com significado óbvio. Era hora. Alceu viu Lorena levar a mão à pequena bolsa que mantinha no colo.
Viu ela retirar algo minúsculo, um frasco de vidro não maior que um dedo mindinho. Viu ela olhar ao redor, certificando-se de que ninguém prestava atenção. E então, num movimento rápido e praticado, despejar o conteúdo do frasco na taça de vinho de Alceu. Ele não sabia o que era, apenas reconheceu pelo gesto e pela urgência que não se tratava de nada lícito. O tempo pareceu desacelerar. Alceu observou o líquido incolor se misturar ao vinho tinto, desaparecendo completamente. Veneno. Ali estava, a prova física da traição absoluta, do ódio destilado, da ganância que não conhecia limites. Lorena guardou o frasco de volta na bolsa, ajeitou o cabelo com falsa tranquilidade e voltou a sorrir para os convidados. Alceu, meu amor, disse ela com voz adocicada, que fez o estômago dele revirar. Tome seu vinho. Sei que não tem bebido ultimamente, mas hoje é uma celebração. Faça um brinde conosco. Todos à mesa ergueram as taças, esperando que o anfitrião desse início ao brinde. Alceu pegou a taça lentamente, levou a próxima aos lábios e então parou. Lorena, disse ele, e sua voz cortou o murmúrio de conversas como uma lâmina. Antes de eu brindar, há algo que preciso dizer. Algo que todos aqui presentes precisam ouvir. Lorena sorriu, mas havia tensão nos cantos da boca. Claro, querido. O que deseja dizer? Alceu pousou a taça de volta na mesa, longe de seus lábios. Quero dizer que, durante esses meses de escuridão, aprendi muito sobre a natureza humana. Aprendi quem realmente se importa comigo e quem apenas vê em mim uma fonte de riqueza a ser explorada. O salão ficou em silêncio, o desconforto crescendo como névoa densa. Alceu, o que está? Começou Lorena, mas ele a interrompeu. Aprendi, continuou ele, que há pessoas capazes de rir do sofrimento alheio, de conspirar nas sombras, de planejar roubo e até coisa pior. E aprendi que amor verdadeiro não é o que se proclama em público, mas o que se demonstra nos momentos mais escuros. Lorena estava pálida agora, os olhos arregalados. Todos olhavam para Alceu com confusão crescente. Barão, disse o advogado dele. Um homem de meia-idade de expressão séria, está tudo bem? Está, respondeu Alceu, e então fez o que ninguém esperava. Abriu os olhos completamente e olhou diretamente para Lorena. Está tudo perfeitamente bem, porque finalmente posso ver. O choque foi instantâneo. Convidados engasgaram com o vinho, cadeiras rangeram quando as pessoas se inclinaram para a frente, exclamações abafadas ecoaram pelo salão. Você, Lorena sussurrou, a voz sumindo, você pode ver? Posso, confirmou Alceu, mantendo o olhar fixo nela. Recuperei a visão há mais de uma semana, graças a um tratamento médico. Mas escolhi manter segredo. Escolhi continuar fingindo cegueira para poder finalmente enxergar a verdade. E o que vi, Lorena, foi sua verdadeira face. Ela se levantou bruscamente, a cadeira caindo para trás com estrondo. Isso é ridículo. Não sei do que está falando, está delirando. Alceu fez um sinal discreto. O mordomo surgiu carregando o baú que Célia havia encontrado. Dentro dele, continuou Alceu com voz implacável, estão dezenas de cartas trocadas entre você e seu amante Rodrigo, detalhando cada etapa do plano para me roubar e depois fugir com minha fortuna. Rodrigo, que estava tentando se esconder entre os convidados, ficou lívido. O mordomo abriu o baú e começou a distribuir algumas das cartas aos convidados mais próximos. As expressões de choque e nojo se multiplicaram conforme liam. Meu Deus, murmurou uma senhora idosa, segurando uma das cartas com mãos trêmulas. Ela realmente escreveu isso? Planejava matá-lo? Não apenas planejava, disse Alceu, pegando a taça de vinho que Lorena havia preparado para ele. Ela agiu. Nesta taça, envenenada por ela há poucos minutos diante de todos vocês, está a prova final de suas intenções. Lorena deu um passo para trás, o rosto contorcido entre pânico e fúria. Você não pode provar nada, isso é armação. Você está tentando me incriminar porque não aceita que não o amo mais. O delegado, que havia estado sentado discretamente numa ponta da mesa, levantou-se naquele momento, revelando o distintivo. Senhora Lorena,
disse ele com autoridade firme, está presa sob acusação de tentativa de homicídio, conspiração para roubo e fraude. Guardas entraram no salão e Lorena gritou tentando correr, mas foi contida. Rodrigo também foi preso, arrastado para fora enquanto proferia ameaças vazias. O salão explodiu em conversas atordoadas. Alguns convidados estavam indignados, outros fascinados pelo drama que testemunhavam. Alceu permaneceu sentado, sentindo o peso da tensão finalmente se dissolver. Estava acabado. A farsa, a traição, o perigo, tudo terminara. Uma mão suave tocou seu ombro. Era Célia, que havia permanecido nos fundos do salão durante todo o jantar, como convinha a uma criada. Mas agora, Alceu a puxou para frente, diante de todos os convidados atônitos. Esta, disse ele com voz clara e firme, é Célia, a mulher que permaneceu ao meu lado quando todos os outros me abandonaram. A mulher que me tratou com dignidade quando eu acreditava tê-la perdido. A mulher que iluminou minha escuridão não com promessas vazias, mas com ações genuínas. Célia estava vermelha, constrangida pela atenção súbita, mas Alceu segurou a mão dela com firmeza. E é por isso, continuou ele, que diante de todos vocês declaro minha intenção de me casar com ela. Não por obrigação, não por gratidão, mas por amor. Um amor que foi forjado na escuridão e que agora pode florescer na luz. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de julgamento social. Uma união entre um barão e uma criada era escandalosa, inaceitável para muitos. Mas então, o advogado dele começou a aplaudir. Lentamente, outros se juntaram. Não todos. Alguns saíram com expressões desaprovadoras, mas muitos ficaram, reconhecendo que haviam testemunhado algo raro. Justiça e amor, prevalecendo sobre traição e ganância. Célia chorava agora, lágrimas de felicidade que ela não tentava esconder. Alceu a abraçou, sentindo pela primeira vez em meses algo que pensara ter perdido para sempre. Esperança. Esperança num futuro onde não seria definido por sua cegueira temporária, mas por sua capacidade de enxergar o que realmente importava. E o que importava estava ali, nos braços dele, tremendo de emoção, mostrando que às vezes precisamos perder a visão para finalmente enxergar a verdade. Os meses que se seguiram ao jantar foram de reconstrução. Não apenas da vida de Alceu, mas de sua identidade, de sua compreensão sobre o que realmente significava enxergar. Lorena e Rodrigo foram julgados e condenados. Ela por tentativa de homicídio e conspiração, ele como cúmplice. As famílias de ambos, envergonhadas, retiraram-se da sociedade local, e os nomes deles tornaram-se sinônimo de traição e ganância. Alceu poderia ter sentido satisfação com a queda deles, mas descobriu que não havia prazer na vingança. Havia apenas o alívio de estar livre, de poder finalmente respirar sem o peso da ameaça constante. A decisão de se casar com Célia não foi aceita facilmente por todos. Houve escândalo, murmúrios nas rodas sociais, cartas anônimas chegando ao solar, acusando Alceu de desonrar sua posição ao se unir a uma criada. Alguns dos conhecidos mais antigos cortaram relações, considerando a união um insulto à tradição aristocrática. Mas Alceu descobriu que não se importava. Havia passado tempo demais preocupado com aparências, com o que os outros pensavam, com manter uma fachada de perfeição que nunca fora real. Agora, com a visão restaurada e o coração finalmente desperto, ele entendia que a opinião que realmente importava era a dele próprio. E ele escolhia Célia. Todos os dias, sem hesitação, escolhia ela. O casamento foi simples, realizado na capela do solar numa manhã de primavera, em que o sol entrava pelas janelas de vitrais coloridos, pintando o chão de azul e dourado. Apenas os amigos mais leais compareceram. O médico que salvara sua visão, o mordomo fiel que servira sua família por décadas, alguns vizinhos que viram além das convenções sociais. Célia usava um vestido branco modesto, que ela mesma ajudara a costurar. Sem os excessos de renda e brilho que Lorena teria exigido, mas carregando uma beleza honesta que fez o coração de Alceu acelerar quando a viu caminhando em sua direção. Não havia orquestra, apenas um violino tocado pelo filho do caseiro.
mas a música soava mais pura do que qualquer sinfonia elaborada. Quando Alceu segurou as mãos de Célia diante do altar, quando olhou nos olhos escuros dela e viu refletido ali todo o amor e toda a dedicação que ela sempre demonstrara, sentiu algo que nunca experimentara antes: paz completa. Não a ausência de problemas, mas a certeza de estar exatamente onde deveria estar, com quem deveria estar. Prometo, disse ele durante os votos, não apenas amá-la e protegê-la, mas enxergá-la todos os dias, ver quem você realmente é, valorizar cada gesto, cada palavra, cada momento ao seu lado. Porque foi você quem me ensinou que ver não é apenas uma questão de olhos, mas de coração. E Célia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respondeu com voz firme: prometo estar ao seu lado em todas as estações, nas luzes e nas sombras, porque aprendi que o amor verdadeiro não foge quando as coisas ficam difíceis. Ele permanece, ele cuida, ele escolhe ficar. A vida como marido e mulher trouxe ajustes. Célia precisou aprender a se ver não mais como criada, mas como senhora do solar, uma transição que foi mais difícil para ela do que para qualquer outra pessoa. Estava tão acostumada a servir, a se manter nas sombras, que assumir um papel de igualdade a deixava desconfortável. Alceu percebeu isso nas primeiras semanas, quando ela ainda insistia em servir o próprio prato depois de todos, em usar a entrada dos fundos em vez da principal, em se referir aos criados com uma deferência que não combinava com sua nova posição. Célia, dizia ele com paciência infinita, você não é mais empregada desta casa. É minha esposa, minha igual. E merece ser tratada como tal, inclusive por si mesma. Levou tempo, mas Célia começou a se permitir ocupar o espaço que lhe pertencia. Começou a dar ordens aos criados com gentileza, mas firmeza, a escolher os menus das refeições, a receber visitas com a postura de uma anfitriã. E Alceu a apoiava em cada passo, deixando claro para todos que ela não era uma intrusa em sua vida, mas a peça que finalmente completava o quebra-cabeça, que ele nem sabia estar incompleto. Eles desenvolveram rotinas juntos, caminhadas matinais pelo jardim, onde Alceu descrevia como cada flor parecia ainda mais vibrante agora que podia vê-las novamente. E Célia apontava detalhes que ele perdera, como o ninho de pássaros no carvalho antigo, ou a forma como a geada desenhava padrões no gramado. À tarde, ainda mantinham o hábito da leitura, mas agora alternavam, cada um lendo para o outro, dividindo histórias e reflexões. Foi durante uma dessas tardes de leitura que Célia fez uma pergunta que vinha guardando há semanas. Alceu, disse ela, pousando o livro no colo, posso lhe perguntar algo que sempre me intrigou? Claro, respondeu ele, ajeitando-se na poltrona ao lado da lareira. O que deseja saber? Por quê? Ela hesitou, procurando as palavras certas. Por que o senhor, você, continuou fingindo ser cego mesmo depois de recuperar a visão? Não foi apenas para desmascarar Lorena, foi? Havia algo mais, não havia? Alceu ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as chamas que dançavam na lareira. Tinha esperado essa pergunta, mas ainda não tinha certeza de como respondê-la completamente. Quando perdi a visão, começou ele devagar. Perdi muito mais do que a capacidade de enxergar. Perdi minha identidade, minha independência, minha confiança em tudo o que eu acreditava saber sobre o mundo e sobre as pessoas. E quando comecei a recuperá-la, quando as sombras começaram a tomar forma novamente, senti medo. Medo de que tudo voltasse a ser como antes. Medo de voltar a ser o homem que eu era, que escolheu Lorena baseado apenas em aparências, que valorizava a posição social acima de caráter, que vivia na superfície de tudo sem realmente ver a profundidade. Ele virou-se para Célia, pegando a mão dela. Então continuei fingindo porque precisava ter certeza. Certeza de quem era leal, certeza do que realmente importava, certeza de que quando finalmente abrisse os olhos de verdade, estaria vendo com clareza não apenas o mundo, mas a mim mesmo. Célia apertou a mão dele, entendendo agora a complexidade daquela escolha. E o que você vê agora? Perguntou ela suavemente. Vejo, disse Alceu,
puxando-a para mais perto, que a cegueira pode ser uma dádiva disfarçada. Porque me forçou a desenvolver outros tipos de visão. Me forçou a ouvir o que as pessoas realmente diziam, não apenas as palavras, mas a intenção por trás delas. Me forçou a sentir a presença das pessoas, a energia que traziam, se era de cuidado ou de desprezo, e me forçou a valorizar o invisível, as coisas que não podem ser vistas com os olhos, mas apenas sentidas com o coração, como bondade, como lealdade, como amor verdadeiro. Os meses se transformaram em anos. O escândalo do casamento entre o barão e a criada foi lentamente substituído por outros escândalos, outras fofocas que alimentavam a sociedade local. E com o tempo, até os mais críticos precisaram admitir que o casamento de Alceu e Célia era sólido, construído sobre algo que muitas uniões aristocráticas não possuíam: respeito mútuo e amor genuíno. Alceu retomou a administração das terras com renovado vigor, implementando melhorias que beneficiavam não apenas sua fortuna, mas também as famílias que trabalhavam nelas. Construiu escolas para os filhos dos trabalhadores, melhorou as moradias, estabeleceu salários justos, e Célia, que conhecia intimamente as dificuldades da vida simples, tornou-se sua conselheira mais valiosa nessas iniciativas, apontando necessidades que ele, em sua posição privilegiada, nunca teria percebido sozinho. Juntos, eles também começaram a receber no solar pessoas que antes nunca teriam sido convidadas. Artistas pobres, mas talentosos, estudiosos sem patrocínio, famílias que haviam caído em desgraça, mas mantinham dignidade. O solar, que sob Lorena seria apenas um palco para a exibição de riqueza, tornou-se um lugar de acolhimento e oportunidade. E algo curioso aconteceu. As pessoas começaram a falar de Alceu não mais como o barão que ficou cego, mas como o barão que finalmente aprendeu a enxergar. Havia respeito renovado em seu nome, não pelo título ou pela fortuna, mas pelas escolhas que fazia, pela forma como tratava os outros, pela humildade que carregava mesmo em sua posição de poder. Uma tarde de inverno, quase 3 anos após o casamento, Célia chamou Alceu ao quarto deles com urgência na voz. Ele subiu as escadas rapidamente, preocupado, e encontrou-a sentada na beira da cama com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Estava chorando, mas havia um sorriso nos lábios. "Célia, o que aconteceu?" perguntou ele, ajoelhando-se diante dela e segurando suas mãos. "Estou grávida", ela sussurrou, e a frase pendia no ar entre eles como algo sagrado e aterrorizante ao mesmo tempo. "Vamos ter um filho, Alceu." O impacto da notícia atingiu Alceu com força física. Ele havia pensado em filhos, é claro, mas de forma abstrata, como algo distante. Agora era real. Havia uma vida crescendo dentro da mulher que ele amava. Uma vida que seria metade dele, metade dela, uma continuação de tudo o que haviam construído juntos. A gravidez de Célia foi acompanhada com cuidado obsessivo por Alceu. Ele contratou os melhores médicos, garantiu que ela tivesse tudo o que precisasse, cancelou compromissos para estar ao lado dela nos momentos em que não se sentia bem. E à noite, quando estavam deitados juntos na escuridão, ele colocava a mão sobre a barriga crescente dela e conversava com o bebê que ainda não havia nascido. "Você está vindo para um mundo que nem sempre é justo", dizia ele suavemente, "mas está vindo para uma família que vai amá-lo incondicionalmente, que vai ensiná-lo que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas em como trata os outros, e que vai mostrar que, às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas de tragédias." O nascimento aconteceu numa manhã de outono, quando as folhas estavam começando a cair e o ar tinha aquele frescor que anuncia mudanças. Foi um parto difícil, que durou horas e deixou Alceu praticamente fora de si de preocupação, caminhando de um lado para outro do corredor, enquanto ouvia os gemidos abafados de Célia do outro lado da porta. Quando finalmente o médico saiu e disse que tanto a mãe quanto o bebê estavam bem, Alceu sentiu os joelhos fraquejarem de alívio. "É uma menina", anunciou o médico com um sorriso. "Saudável e de pulmões fortes, a julgar pelo choro." Alceu entrou no quarto e viu Célia, exausta mas radiante,
segurando um pequeno embrulho de cobertores. "Vem conhecer sua filha", disse ela com voz cansada, mas repleta de felicidade. Alceu se aproximou devagar, quase com medo de quebrar o momento. Quando olhou para o rostinho minúsculo aninhado nos braços de Célia, quando viu os olhos escuros que olhavam para ele com a curiosidade primitiva de quem acabara de chegar ao mundo, sentiu seu coração se expandir de uma forma que não sabia ser possível. "Ela é perfeita", sussurrou ele, tocando com delicadeza extrema a mãozinha fechada que se abriu, e agarrou seu dedo com força surpreendente. "Vamos chamá-la de Aurora", disse Célia, "porque ela representa um novo começo, o amanhecer depois da escuridão." Alceu concordou, sentindo lágrimas escorrerem pelo rosto sem vergonha. Aurora. O nome perfeito para a filha que simbolizava tudo o que eles haviam superado, tudo o que haviam construído, tudo o que ainda estava por vir. A chegada de Aurora trouxe uma alegria ao solar que contagiava todos. Os criados sorriam mais, os jardins pareciam florescer com mais intensidade, até o clima parecia conspirar para criar dias perfeitos. Alceu descobriu-se transformado pela paternidade, encontrando reservas de paciência e ternura que desconhecia possuir. Passava horas apenas observando a filha dormir, maravilhado com cada detalhe minúsculo. As pestanas delicadas, o narizinho perfeito, a forma como ela franzia a testa mesmo dormindo, como se já estivesse pensando em coisas profundas. E quando Aurora acordava chorando no meio da noite, era Alceu quem frequentemente se levantava primeiro, pegando-a no colo e caminhando pelo quarto enquanto murmurava histórias e canções que inventava na hora. Célia observava marido e filha com um contentamento profundo. Havia momentos em que precisava se beliscar para ter certeza de que não estava sonhando, de que aquela vida era realmente sua. A menina que crescera pobre, que perdera o pai cedo e vira a mãe se matar de trabalhar, que entrara no solar como criada sem expectativas, além de ganhar o suficiente para sobreviver, agora era baronesa, esposa amada e mãe de uma menina saudável. Era um conto de fadas, mas diferente dos contos que ela lia nos livros, porque não havia príncipe que a salvara. Havia um homem que ela ajudara a se salvar, e que, por sua vez, salvara a ela, criando juntos algo que nenhum dos dois poderia ter construído sozinho. Uma noite, quando Aurora tinha quase 1 ano e já começava a dar os primeiros passos cambaleantes, Alceu e Célia estavam sentados na varanda, observando a lua cheia que iluminava o jardim como prata derramada. Aurora dormia dentro de casa, cuidada pela babá que haviam contratado, dando ao casal um momento raro de tranquilidade. "Você se arrepende de alguma coisa?", perguntou Célia de repente, quebrando o silêncio confortável. "Do acidente, de ter ficado cego, de tudo o que passou?" Alceu pensou antes de responder, realmente considerando a pergunta. "É estranho dizer isso", começou ele. "Mas não. Não me arrependo. Se não tivesse acontecido, eu teria me casado com Lorena, vivido uma vida de aparências vazias, e nunca teria conhecido você. Nunca teria aprendido o que realmente importa. O acidente me tirou a visão temporariamente, mas me deu algo muito mais valioso: clareza." Ele virou-se para Célia, pegando sua mão. "Sabe o que aprendi durante aqueles meses de escuridão? Aprendi que passamos a vida inteira olhando, mas raramente vendo. Olhamos para as pessoas e vemos apenas a superfície, a beleza, a posição social, a riqueza. Mas não vemos quem elas realmente são por dentro. Não vemos a bondade escondida atrás de um rosto comum ou a crueldade mascarada por um sorriso bonito. E vivemos tomando decisões baseadas nessas aparências, construindo vidas inteiras sobre fundações falsas. Até que algo nos força a parar, a realmente prestar atenção, a sentir em vez de apenas olhar. Para mim, foi a cegueira. Foi perder os olhos para finalmente ganhar visão verdadeira." Célia apertou a mão dele, emocionada. "E o que você vê agora quando olha para mim?", perguntou ela, vulnerável de repente. "Vejo", disse Alceu, puxando-a para um abraço, "a mulher mais corajosa que já conheci. Vejo alguém que poderia ter me tratado como apenas mais um trabalho, mais uma obrigação, mas que escolheu ver minha humanidade quando eu mesmo a havia perdido.
Vejo a mãe dedicada que nossa filha merece. Vejo a companheira que transforma cada dia em algo que vale a pena viver. E vejo meu futuro, Célia. Cada dia dele, ao seu lado. Eles ficaram assim por longos minutos abraçados sob o luar, dois sobreviventes de suas próprias tempestades que haviam encontrado porto seguro um no outro. Os anos continuaram passando. Aurora cresceu forte e curiosa, herdando a inteligência do pai e a empatia da mãe. Alceu fazia questão de criá-la de forma diferente de como crianças de sua posição normalmente eram criadas. Ela brincava com os filhos dos trabalhadores das terras, aprendia não apenas com tutores caros, mas também com as histórias que Célia contava sobre sua própria infância humilde. Ele queria que a filha entendesse que o acidente de nascimento que a colocara numa família privilegiada não a tornava melhor que ninguém, apenas mais responsável por usar seus recursos para ajudar os outros. E Aurora absorvia essas lições com seriedade tocante, desenvolvendo desde cedo um senso de justiça e compaixão que deixava os pais orgulhosos. Houve mais filhos depois de Aurora. Um menino que nasceu 2 anos depois e gêmeos que chegaram